Imagine os irmãos que o apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã, na época ainda que havia os apóstolos lá em Jerusalém, e havia o apóstolo Paulo como um apóstolo de Jesus Cristo, num outro reduto, que seria o de Antioquia. Então, naquele tempo havia um combate teológico. Ou seja, não pensem os irmãos que essa grande verdade, o Evangelho da Graça, foi aceita sem conflito. Não pensem os irmãos que essa verdade foi aceita sem muitas batalhas no primeiro século. E não pensem os irmãos que essa verdade foi aceita, historicamente falando, ao longo da história da igreja, nos dias de hoje, também sem conflito. Na verdade, onde chega esse querigma de Paulo, essa proclamação do apóstolo Paulo, onde se colocar com clareza e transparência o Evangelho da Graça, ele vai criar conflitos. Ou seja, é impossível que você trate sobre o Evangelho da Graça sem gerar conflitos, a não ser que se faça como aconteceu no primeiro século, como acontece nos dias de hoje, né? Alguém que agora possa estar assistindo a esta mensagem, que não seja do De Volta à Palavra, ou que virá assistir no futuro pela internet, digamos um pastor, um líder religioso, ele vai se espantar e achar que eu estou falando demais ao falar que, ao se tratar do Evangelho da Graça, não se pode fazê-lo sem combate, sem conflito, porque os cristãos acham que é uma coisa muito natural o Evangelho da Graça. Entretanto, o problema é que desde o primeiro século até os dias de hoje, o Evangelho da Graça tem sido um elemento estranho no meio do povo, a não ser que se pense o Evangelho da Graça como fazem a maioria dos cristãos. Fala-se do Evangelho da Graça, porém, no meio de uma nuvem, ou num tempo nublado. Fala-se de maneira nublada, ou seja, fala de maneira opaca, de maneira a esconder todas as nuances deste Evangelho. Porque se você falar de maneira clara, transparente, absoluta, sem nenhum arrodeio, certamente vai gerar conflito. Para os irmãos entenderem um pouco a questão desse contexto, no caso, o contexto do apóstolo Paulo, do primeiro século, quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler então a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, olha: alguns indivíduos que desceram da Judéia, os irmãos observam como que o texto se constrói. Quando nós lemos, nós temos que atentar para o modo como Lucas escreve.